teve alguém que eu não falei bom dia para você, tá? Bom dia, Carol. Bom dia para todo mundo, de novo. Tá, manda hoje, pelo amor dos meus filhinhos, meus futuros netos. Acho que eu tenho mania de falar isso. O pessoal do primeiro ano estava falando, estava militando, estava falando isso. É o cão chupando manga, pelo amor dos meus filhinhos. Ó, página já, fora essa tarefa passada, do lançamento, movimento circular, já tem tarefa. Então, faça. Qual tarefa, professora? Página 31, página 32 e página 33. Você não fará o exercício 8, 9, 10. Então, você tem como atividade, tarefa, 7 exercícios. Esses 7 exercícios, meu querido, vale 2 pontos. 7 exercícios vale 2 pontos. Vale a pena você fazer. Essa outra atividade também vai valer 2 pontos. O que é? A prova vai valer 6 pontos. Então, faça. Sabe por que eu quero que você faça também? Porque daí você vai pegar, fazer o exercício. Falar, professor, eu não consegui tal, tal, tal e tal. Eu vou saber aonde que está a demanda de aprendizagem, aonde você não aprendeu, aonde que eu tenho que retomar as minhas aulas. Você vai ficar comigo até o dia 23 de dezembro, então a gente tem tempo de tirar todas e sanar todas as dúvidas. Não saia do 9º ano com dúvida, tá? Porque lá no primeiro ano as coisas são muito mais rápidas. Aproveite agora. Não deixe para depois. Bora lá, nosso conteúdo de hoje é força. Eu tenho como que é? A Bianca sabe imitar melhor, porque Bianquinha já se fantasiou de Jedi, não foi? Isso. Olha, eu sou uma negação, gente. Eu quase não assisto as coisas assim, então. Sônia? Eu sou o próprio mico. Eu não. Eu sou o próprio mico, gente. Negação. Qual é a vantagem? Eu quero que você preste atenção na minha aula. E por que eu vou falar e enfatizar? Tem muito livro com coisa errada referente a esse assunto, principalmente a terceira lei de Newton. Tem muito livro incompleto. Então, na hora que eu chegar na tela lá da terceira lei de Newton, pelo amor de Deus, tira um print e guarda para você. Porque a maioria dos livros não tem isso que está aqui no meu slide, tá? Então, a primeira coisa, eu recordo isso aqui, gente, das minhas aulas do mestrado. Quando eu estava fazendo mestrado, o professor falando de força. A melhor definição de força foi o professor Alessandro. Ele sempre falava, força é interação. Então, para mim, essa é a melhor definição de força. Ou seja, a força, para ela ocorrer, ela precisa da interação entre esses corpos, da interação entre essas cargas, da interação dessas partículas. Tem interação? Tem força, tá? Então, essa é a melhor definição. Vou colocar do jeito que está aí, né, na maioria dos livros, os blá, blá, blá dos livros. Ele coloca assim, agente externo capaz de modificar o movimento de um corpo livre ou causar deformação num corpo fixo. Eu acho esse conceito, assim, meio científico demais para vocês entenderem. Então, o conceito lá do professor Alessandro, obrigada, Alessandro, é perfeito. Força é interação. Interação entre corpos, partículas, cargas, e aí a sua mente aí viaja. Pensar as interações possíveis. Aí vem a tão comentada, gente, leis de Newton. Parece que todo mundo sabe leis de Newton, mas nem todo mundo sabe. Ah, tá, Isaac, as questões que você não conseguiu fazer, depois você me mostra, porque daí eu vou tirar suas dúvidas, tá, meu querido? Fazendo um favor, obrigada, viu, Isaac? Muito obrigada. Voltando aqui, primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton é a chamada lei da inércia. Você já deve ter ouvido falar, lei da inércia. O que é essa lei da inércia? Eu vou interromper aqui e vou mostrar a minha garrafinha para você entender lei da inércia. Ah, outra coisa. Há uns 2 anos atrás, 2 anos, foi no Enem de 2018.
no Enem de dois, eu estava só tentando lembrar se é realmente 2018. Mas é no Enem de 2018. Uma das questões, gente, mais difíceis que tinha no Enem era uma questão de um barquinho. Eu, particularmente, o Vitor chegando aqui, eu particularmente chamava essa questão de barquinho do capeta, porque, pelo amor de Deus, ô questão difícil. A questão tinha cálculo? Não, meu querido, a questão não tinha cálculo. A questão era um experimento de um barquinho. E nesse experimento, para você conseguir encontrar a resposta correta, esses conceitos que a Sônia vai falar aqui para vocês, você tinha que saber. Então, esse blá, blá, blá que eu vou falar aqui, preste atenção nesse blá, blá, blá. Voltando, falando sobre a primeira lei, a primeira lei de Newton. O que é? E eu vou usar a minha garrafinha. Minha garrafinha está aqui, paradinha. Minha caneta está aqui, ó. Vou colocar aqui, paradinha, bichinha. Ó, bichinha. Lembrei da professora de redação. Ó, paradinha. Isso aqui, essa garrafa, essa caneta aqui, ela vai ficar nesse lugar, nessa posição, eternamente. Se ninguém movimentar, se ninguém fizer uma força para retirá-la, ela vai ficar aqui eternamente. Isso aqui é o que? Inércia. Um corpo está em repouso, ele permanece em repouso desde que seja aplicada uma força. Entendeu? Outra coisa. Ó, então, se um corpo ele está em repouso, ele tem aceleração? Fala para mim. Garrafa, você tem aceleração, garrafa? Fala para mim. Você vai responder. Tem ou não tem aceleração essa garrafa? Tem ou não tem? Fala para a Sônia. Tem ou não tem aceleração? Não tem aceleração. Aceleração é a variação da velocidade pelo tempo. O que é aceleração, professor? Eu já esqueci. A aceleração é a variação da velocidade pelo tempo. Isso é aceleração. Isso aqui não está acelerado, isso aqui está parado. Obedece, isso aqui está de acordo com a primeira lei de Newton, isso aqui está de acordo com a primeira lei de Newton. Isso aqui está inerte, obedece à lei da inércia. Outra coisa que obedece à lei da inércia. Então, se um corpo está em repouso, ele permanece em repouso. Se um corpo está em movimento retilíneo uniforme, se um corpo está em movimento retilíneo uniforme, ele tem aceleração? Responda para a Sônia. Fala para a Sônia. Fala para a Sônia. Não tem. Ai, gente, deixa eu te contar aqui. Meu marido está cochilando no sofá, levou um susto. Bora lá. Então, se o corpo ele está em repouso ou está em movimento retilíneo uniforme, ele obedece à primeira lei a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Um corpo está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, ele permanecerá em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, desde que seja aplicada uma força. Aí ele sai desse estado inerte dele. Então, para ter inércia, tem que ter o quê? Movimento retilíneo uniforme ou repouso. Tem que ter aceleração? Não. A aceleração tem que ser zero ou nula. Só isso, gente. Professora, a primeira lei tem fórmula? Não tem fórmula. É conceitual. Conceitual. Olha que maravilha. Deixa eu pegar uma folha aqui, já vou deixar. Preparando para o que tem para vir aqui. Porque olha a segunda lei da eu estou com termodinâmica na cabeça, segunda lei de Newton, porque eu amo termodinâmica, gente, aí a pessoa fica assim. Dei aula de termodinâmica 2 semanas, eu sou apaixonada por termodinâmica. Ó. Segunda lei, primeira lei, beleza. Agora a segunda lei, olha o que fala. Ao blá, blá, blá. Esse blá, blá, blá aqui não é tão importante. Primeira lei é importante o blá, blá, blá. Terceira lei é importante o blá, blá, blá. Mas a segunda lei, não. Ele fala assim, princípio fundamental da dinâmica. Qualquer modificação sofrida pelo vetor velocidade de um corpo é devido sempre à ação de um ente físico denominado força. O que é isso? Professora, eu não entendi nada. Agora você vai entender tudo. Sabe por quê? O que é a segunda lei da
A segunda lei de Newton. Esquece termodinâmica, Sônia? Ó, segunda lei de Newton fala o seguinte. Deixa eu admitir a Letícia aqui chegando. Força. O que é força? É uma massa acelerada. Força. Força é um ente, é um vetor, é uma grandeza vetorial. Aceleração também é uma grandeza vetorial. Isso aqui responde. Deixa eu contar uma coisa, meu marido. Já aprontei, coitado. Levou um susto lascado. Deixa eu contar aqui para vocês. Aí depois eu retomo aqui na forma. Para você vai entender. Recordo que há uns 2 anos atrás, aqui em casa, era cheio daquela grama esmeralda. O trem difícil, aquele trem cresce assim no piscar de olhos. Quem está direto com aquela maquininha podando aquela grama. O terror. Eu não aguentava ver aquele trem altão, já perturbava meu marido para poder podar. Aí, quando ele ficava podando, o que Sônia fazia? Sônia já ia com a vassoura e com a pá para poder catar, já adiantar para deixar tudo limpo. Aí meu marido, sai daqui, sai daqui. Aquele negócio fica girando, girando, girando. Uma pedrinha, gente, minúscula, uma pedrinha minúscula, voou, saiu da máquina, pegou bem na minha perna. O que aconteceu na minha perna? Cortou minha perna. Uma pedrinha minúscula. Por que isso aconteceu? Porque a pedrinha era pequena, a massa dela era insignificante. Porém, aquela pedrinha, ela estava muito acelerada. Se ela está muito acelerada, o que acontece com a força? A força é grande. Por que a força é grande? Aqui, ó. Olha que coisa linda que Newton fez. Professora, desculpa interromper assim, mas a Maria Júlia Oliveira, a internet dela caiu, ela mandou para avisar. Tá. Fala para ela tentar. Se ela não conseguir, lembra na hora da chamada. Faz um favor, tá? Tudo bem. Ó. Então, se a aceleração é grande, a força também é grande. A aceleração e força são diretamente proporcionais. Professora, mas e se a pedra lá que acertou? Tem mais gente chegando. Professora, mas se a pedra lá que acertou a senhora tivesse uma massa maior? Opa. Aí já seria assassinato. E arrancar quase minha perna, porque só aquele pedacinho de pedra é muito pequeno. Já cortou a minha perna. Imagine se a massa fosse grande. Por quê? O que é a força? Força é massa acelerada. Se eu aumentar a massa, aumento a força. Se eu aumentar a aceleração, aumenta a força. E o que é a aceleração que eu acabei de falar com vocês, que vocês já viram com Sônia? A aceleração é a variação da velocidade pelo tempo. Então, se essa variação de velocidade, eu aumentar demais a velocidade em um intervalo pequeno de tempo, eu tenho uma grande aceleração. E daí, agora você está entendendo por que pequenos objetos, quando eles estão muito acelerados, eles causam grandes estragos. Entendeu por quê? Entendeu? Porque quanto mais acelerado, maior é a força. Apesar do objeto ser pequeno, ele causa um grande estrago porque ele está com grande aceleração. O que é a força? Massa acelerada. O que Sônia está falando aqui? Segunda lei de Newton. Lei da dinâmica, princípio fundamental da dinâmica. Só recapitulando o que eu já falei, e aí eu quero que vocês compartilhem comigo. O que é a primeira lei? O que é a primeira lei de Newton? O que nós falamos? É para separado, ele não... Tem alguma coisa a ver com o negócio da parada, ele não sai do lugar. Isso, lei da inércia. O que a lei da inércia fala? Se um corpo está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, ele só vai sair desse estado se eu aplicar uma força. E se eu não aplicar uma força, ele vai ficar eternamente parado. Isso é a primeira lei de Newton. Segunda lei de Newton, chamada princípio fundamental da dinâmica, fala que força é massa acelerada. Ou seja, força é massa vezes aceleração. Porque quando eu aumento a massa, eu aumento a força. Quando eu aumento a aceleração, automaticamente também eu estou aumentando a força.
E o que é força? Interação. Interação. Essa é o melhor conceito de força. Agora, continuando lá nas leis de Newton, terceira lei de Newton, e aí eu vou colocar o slide. Vocês tiram um print e tá. Mas o que é essa terceira lei de Newton? Essa terceira lei de Newton, gente, ela é utilizada até por pessoas que se dizem filósofas. Ah, Beló manda para... Tira foto, manda para Sara, que aí eu dou prosseguimento na aula. Pode ser, minha linda? Pode, pode.